Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, amados. Hoje eu vou falar da palavra de Deus, né? Começando aqui no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Deus pergunta assim: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Deus está perguntando, né? Aonde que você estava quando ele estava lançando o fundamento da terra? Aí você pergunta, por que ele pergunta isso? Porque ele está querendo dizer que antes, que tudo que houver, tudo que existe, antes de tudo, ele já existia. Antes de você existir, antes de toda a humanidade existir, ele já existia. E o que Deus quer falar com isso? Porque ele, a graça de Deus nos basta para resolver qualquer problema que a gente esteja passando, para a nossa salvação. É a dependência nossa, tem que ser de Deus. Porque muitas vezes, amados, as pessoas estão passando problema e elas se apegam muito à filosofia. Eu já vi assim muito na internet, sabe? Aquelas filosofias, né? Coisas dos filósofos. Tudo bem que a gente deve ler sim, né? Porque Jesus Cristo, quando ele andava na terra, ele ouvia tudo, né? Onde ele passava, ele ouvia o que as pessoas falavam, né? E, quer dizer, o que é bom, a gente retém, mas o que não é, o que não vai mudar a sua vida, você não deve reter, né? Você simplesmente não deve guardar aqui para você. Então, o que nós temos que guardar? A palavra de Deus, né? Porque muitas vezes você fica procurando solução ou amenizar a dor, o problema que você está passando, e filosofias que às vezes, muitas delas, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Muitas vezes é até o oposto. Então eu falo para você que o local onde você tem que procurar a Bíblia, fazer seu alicerce, sabe? Colocar os seus pés para você andar, né, sobre a rocha, não sobre a areia, porque se você fosse basear nessas coisas do mundo que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai estar construindo sua casa na areia e uma hora você vai afundar. Agora, quando você constrói a sua vida na palavra de Deus, você está construindo sobre a rocha. Então você pode ter certeza, como diz na palavra de Deus, que a casa é edificada sobre a rocha, né? Pode vir o vento, pode vir a chuva, que ela não vai cair. Mas quando você faz uma casa sobre a areia, né? Você não... qualquer hora ela pode desabar. Então qual é a nossa maior segurança? É a palavra de Deus. Como que a gente constrói a nossa vida sobre a rocha? Ouvindo, lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, se apegando a Deus. E nos momentos que você estiver passando pelaquela situação muito difícil, a primeira coisa que você deve fazer é abrir a Bíblia e ler. Porque eu te garanto que quando você terminar de ler uma parte da Bíblia, que Deus vai falar exatamente naquela parte que você está precisando ouvir. Porque o Espírito Santo, ele é consolador. Então ele vai te consolar, não só consolar, mas ele vai solucionar os seus problemas. Isso é maravilhoso, né? Porque se você vai pedir uma orientação para alguém quando você está passando um problema, muitas vezes aquela pessoa pode falar até uma palavra para amenizar a sua dor, mas não vai resolver, né? E outras nem isso, outras falam palavras para te derrubar ainda mais, né? E ainda fica sabendo do problema que você está passando.
aí depois vai até usar aquilo contra você. Então, eu digo para você, o nosso amigo verdadeiro e fiel é Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Jesus Cristo. Esse sim, ele te dá uma palavra de consolo, ele resolve os seus problemas e você ainda tem a salvação. Porque aquela pessoa que se apega a Deus, confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ela alcança a salvação. Porque, amados, essa vida aqui nesse planeta, um dia passa. E só o que vai ficar é a alma, o espírito da pessoa. E então, muitas das vezes, você se preocupa tanto com as coisas materiais e você se esquece da espiritual, que é a mais importante. Porque você vê, a pessoa nesse planeta, ela corre, ela trabalha, muitos até juntam dinheiro e ficam ricos. Mas, amados, um dia tudo acaba. Só fica a alma. E se você não ajuntar tesouros no céu, como diz na Bíblia, Jesus fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, consome tudo, com o tempo se acaba. Mas ajuntai tesouro no reino dos céus, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não come, que é eternamente, nunca vai acabar. Então, amados, a gente vê que muitas pessoas, elas estão voltadas muito para as coisas materiais, né? Elas, sabe, é como se o espiritual não existisse para ela, né? É como se tudo para ela fosse só o material. Isso é o pior erro do ser humano. É a pessoa cuidar só do material e não lembrar da parte espiritual, que é a mais importante e é a que vai durar para sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Sobre a palavra de Deus, porque Deus foi que, né, eu pedi direção para Deus, o que eu tinha que falar, e Deus mandou eu falar isso. Porque você deve ler a Bíblia, você deve abandonar mais essas coisas mundanas, sabe? Que muitas das vezes até traz um conselho errado para você, né? Te conduz até no caminho errado. Mas Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a vida? A vida de Jesus Cristo é a verdadeira vida aqui nesse planeta Terra e na vida do porvir. Porque muitas das vezes você só existe, mas vida mesmo você não tem. Porque quem dá a vida é Deus. E o que é a vida, amados? A vida é você ter dinheiro, é você, sabe, sair para curtir. Muitas vezes fala assim, eu tô vivendo, eu tô curtindo, essas coisas, tudo do mundo, né? Essas coisas do mundo, né? Mas, amados, a vida que Jesus veio trazer é muito além disso. A vida que ele veio trazer é a tua paz de espírito, é a paz na alma, porque muitas vezes você tem dinheiro, você tem tudo, você tem um casamento, você tem família, mas você não tem paz. A paz que só vem de Deus, não vem das coisas materiais. Quantas pessoas têm tudo na vida, mas não tem a paz, aquela paz que vem de Deus? E muitas vezes ela não está passando por problema nenhum, mas é o espírito da pessoa. É a alma da pessoa. Porque a gente, sem Deus, a gente se sente vazio, se sente, sabe, por mais que você tenha tudo, você vai se sentir uma pessoa incompleta, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa sem alegria. Mas quando você busca Jesus Cristo, você vai ter tudo isso. Além do material, você vai ter o mais importante, que é o espiritual, é a paz de espírito. Você vai conseguir colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Dormir sossegado, acordar feliz.
Porque quem te dá essa alegria é o Espírito Santo de Deus. Quem te faz sentir essa paz é o Espírito Santo de Deus, não são as coisas materiais. Aí você vai lá assim, então eu não vou precisar da material. Não, porque Deus fala que sim. Claro que todos nós precisamos, tanto que ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, amados, nós temos que buscar, em primeiro lugar, a Deus, para a nossa bênção ser completa. Porque além de você ter dinheiro, ter uma família, o seu esposo, seus filhos, tudo, você ainda vai ter paz, você vai ter saúde, você vai ter tudo. Porque que adianta muitas vezes você também ter tantas coisas, mas às vezes você não tem saúde, né? Às vezes às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não consegue comprar a saúde. Porque muitas das vezes tem situações que você só vai ter a saúde se você buscar a Deus. Porque tem situações na vida da gente que só o que dá a saúde pra gente é Deus. Às vezes os médicos, os médicos são usados por Deus, mas às vezes os médicos eles são limitados, quer dizer, os médicos são limitados. Aí quando chega no limite do médico, e Deus vem e opera um milagre, e você tem uma vida maravilhosa, cheia de saúde, de paz, de alegria e de felicidade. Então, amados, é por isso que eu falo para você, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque tudo que você precisa vai ser acrescentado. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, uma boa noite.